Olá, como é bom mais uma vez te ver aqui, ter o teu momento com Deus, né? Juntos. Isso é algo extremamente necessário, porque um auxiliando o outro torna a experiência cristã não somente mais agradável, mas também mais fácil. Como assim, Davi? É difícil? Bom, infelizmente por conta da natureza pecaminosa que nós temos, eu posso te afirmar, pelo menos do meu lado aqui, que não é algo fácil. Mas, como Paulo certa vez disse, eu esmurro a mim mesmo, para assim fazer aquilo que edifica, aquilo que me aproxima de Deus. É com essa introdução que eu quero convidar você a, junto comigo, fazermos uma oração. E logo em seguida conhecemos qual será o tema da nossa meditação e o texto bíblico a qual nós vamos refletir. Oremos então? Senhor Deus, estás nos céus, agradecemos por mais uma oportunidade de poder meditar na Tua palavra, de refletir em temas oportunos, temas que com certeza irão agregar na nossa vida, irão fazer a gente refletir em assuntos importantes que valem a nossa atenção. Enquanto muitas coisas nesse mundo mal disputam a nossa atenção para sentidos frívolos, coisas sem sentido, nós queremos dedicar esses poucos minutos inteiramente a Ti. E por isso clamamos a presença do Teu Santo Espírito, para que Ele possa tornar isso uma realidade. Perdoa os nossos pecados, Pai. É isso que nós te pedimos pelos méritos do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje é Resgatando Filhos. Eu quero convidar você a ler comigo o texto de hoje, que se encontra no livro de Levíticos. Livro de Levíticos, capítulo 18. Nós vamos ler aqui o versículo 21, que diz assim, ó: E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Naquela época, quando o povo de Israel estava adentrando a terra chamada Canaã, havia-se uma prática bastante estranha, principalmente para os israelitas, que era exatamente a tal da dedicação dos filhos ao deus Moloque. E eu não sei se você sabe como isso acontecia, mas se a gente for buscar o texto original desse verso em hebraico, o texto vai dizer que os pais, eles queimavam os seus filhos no altar de Moloque. Isso beira a estranho, mas era algo comum naquela época. A grande questão que nós devemos trazer à tona para a nossa meditação hoje é: será que esse tipo de adoração, esse tipo de dedicação, será que ele passou, quem sabe, por algumas atualizações e se modernizou? Será que ele existe ainda nos dias de hoje? É sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho. Porque nós sabemos que educar filhos não é algo fácil. E quando eu digo nós sabemos, não é porque eu tenho experiência, porque eu ainda não sou pai, mas é com base sólida nas pessoas próximas a mim que têm filhos, que eu acompanho de perto. Eu sei que não é nada fácil. Já ouvi muito, minha mãe, meus irmãos que são pais, meus amigos também que têm filhos, relatar que de fato é uma luta, é renúncia, é trabalhoso, é tudo isso que provavelmente você sabe, você que vive essa realidade. A questão é como, nos dias de hoje, não dedicar, não fazer passar pelo fogo os nossos filhos no altar de Moloque. Olha algumas coisas que a meditação trouxe aqui para a gente refletir e analisar se a gente não está tomando esse caminho e quem sabe esse caminho que tem como destino final a adoração a esse Deus pagão. Por exemplo, você é do tipo de pai muito permissivo? Como assim? O tipo de pai que permite os seus filhos ser influenciado por coisas ruins, coisas danosas? Ou você deixa ele solto, se criando, bem dizer, sozinho? Você é aquele pai que acompanha o processo de criação, né, de educação, de crescimento, de amadurecimento? Ou você deixa ele por conta? Isso é algo a se pensar. Um segundo ponto, você é o tipo de pai que, ao invés de deixar
simplesmente os seus filhos ser influenciados. Você acaba sendo influenciado não somente pelos filhos, mas também pelo meio. Por exemplo, a meditação trouxe como exemplo aqui a questão da Páscoa. Nós estamos nos aproximando desse feriado, desse período festivo, né, da Páscoa, onde muitas crianças, muitas famílias comemoram ali o tal do coelhinho da Páscoa, o chocolate. Algo que não condiz com a realidade cristã, porque o período da Páscoa é para remeter ao sacrifício de Jesus, à morte expiatória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se os nossos filhos estão lembrando apenas do coelhinho da Páscoa, ou estão dedicando tempo ao coelhinho da Páscoa, está errado. Essa criança, ela está sendo dedicada ao altar de Moloque. Mais à frente, a gente vai ter outra festividade que também é bastante aguardada pelas crianças, que é o Natal. O Natal, muitas crianças aguardam com certa ansiedade para ver ali o Papai Noel. Porém, o Natal não deve ser visto com esse prisma, com esse olhar. As nossas crianças não devem ter ansiedade para encontrar o Papai Noel, mas para festejar o nascimento de Jesus. Ah, Davi, mas Jesus não nasceu no Natal. Tá, mas a gente se utiliza dessa data para lembrar, para comemorar, para refletir sobre o nascimento de Jesus, embora não seja a data do nascimento de Jesus. Esse deve ser o proceder cristão. Se a gente está deixando, se a gente está afrouxando as rédeas e deixando as crianças soltas no aspecto de querer o coelhinho da Páscoa, de querer o Papai Noel do Natal, você percebe que essa criança está indo por um rumo completamente diferente? Não adianta nada pais desse tipo terem filhos e educarem dessa forma, porque os pais estarão adorando a Moloque, querendo que os filhos adorem a Deus. Você precisa tomar atitudes, ações práticas para evitar esse tipo de desfecho. O caso, por exemplo, de Abraão. Abraão viveu entre os cananeus, Abraão conhecia essa realidade, esse tipo de prática. E para Abraão evitar que seu filho Isaque fosse oferecido no altar de Moloque, Abraão teve que sacrificar o seu filho a Deus. Davi, mas Abraão não sacrificou, mas ele estava pronto para sacrificar. Abraão entendeu algo que, quem sabe, você que é pai, ainda não entendeu. O quê? Eu te digo agora. Abraão entendeu que os filhos não pertencem aos pais. Os filhos pertencem a Deus. Por isso que Abraão entregou, ia sacrificar, estava pronto para sacrificar o seu filho a Deus. Por quê? Porque Abraão sabia que Isaque pertencia a Deus. Quanto mais cedo você entender e aprender isso, mais certo será o futuro do teu filho ao lado do Senhor. Um outro grande problema que, principalmente nos dias de hoje, está muito comum e normalizado, é ao invés de os filhos estarem indo para práticas pagãs, eles estão acabando se tornando mini deuses, né? Em outras palavras, os filhos estão ditando as regras da casa. Aquela questão, mas na casa de fulaninho é assim, na casa de fulaninho acontece assim. Eu queria que fosse igual a na casa de fulaninho, e os pais cedendo, e os pais fazendo à vontade, e os pais seguindo. Gente, nós precisamos ter cuidado com as crianças de hoje, porque as crianças de hoje serão os adultos de amanhã. E como serão os adultos de amanhã? Se hoje essas crianças estão sendo apresentadas ali ao deus pagão Moloque. Uma grande bênção para mim e para você é chegarmos ao céu, sermos salvos. Mas uma bênção ainda maior do que essa é estarmos lá com os nossos familiares. Você quer que a sua família esteja lá junto com você, os seus filhos, suas filhas, os netos e todo mundo? É preciso que hoje você tome decisões acertadas. Decisões que, quem sabe, serão doloridas, difíceis, podemos até dizer, trabalhosas, mas que com certeza irão influenciar
no desfecho da vida dos pequenos. Faça isso. Invista tempo. Dedique-se. Sacrifique-se. Porque com certeza valerá a pena. E quando a gente estiver lá no céu, você vai ver que todo esse trabalho, todo esse empenho não foi em vão. Afinal de contas, quando o Senhor voltar, ele vai prestar conta com todos os pais e vai perguntar: onde estão as bênçãos, as joias, a herança que eu coloquei nas tuas mãos para você educar, criar e amar? Que a gente possa estar pronto para dizer: estão aqui junto comigo. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um momento com Deus e mais um momento de meditação. Hoje tratando do tema resgatando filhos. Veja que ainda está em tempo. Quem sabe ainda não está perdido. Então, corre, alinha o que tem de alinhar, transforma o que tem de transformar, para você não perder para os deuses modernos de hoje em dia, que estão tentando, de todas as formas, assaltar, sequestrar os nossos filhos. Tá bom? Fica com Deus. Eu quero te ver aqui no próximo momento com Deus, no próximo momento de meditação. Até a próxima e tchau, tchau.